Um irmão na fé, que frequenta a mesma igreja que eu, só que na Bolívia, me fez uma pergunta que me despertou, assim, vários pensares, digamos, né? Ele indagou sobre a ordem do culto, por que fazemos do jeito que fazemos, e, eu gravei já um vídeo sobre ele, que na quarta edição do meu primeiro livro saiu um texto em espanhol por acidente, e ele adquiriu o volume e ficou muito feliz de ver o material. Porém, agora na quinta edição eu reescrevi em português, porque aquilo foi um erro, porque eu faço tudo sozinho, passou despercebido, mas eu o deixei feliz. Eu falo sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Então, a nossa denominação é aqui no Brasil CCB, Congregação Cristã no Brasil, e lá Congregação Cristã na Bolívia, obviamente. A pergunta dele é sobre a ordem do culto, por que fazemos assim, se eu poderia explicar, se há algum relato, alguma explicação sobre isso, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui do áudio dele para vocês verem. ¿Sabe usted cómo fue o en qué momento se dio el cómo se debe organizar el culto? Me refiero al origen del por qué los hombres nos sentamos de un lado, las hermanas del otro, los músicos de esta forma, a eso, a ese tipo de organización. Sabemos que la palabra de Dios dice, ¿no?, que todo tiene que ser en orden y decencia. Então ele pergunta o porquê que o homem senta de um lado, mulher de outro, os músicos também na parte dos músicos, e ele diz que a Bíblia diz, né, que tem que fazer tudo com ordem e decência. O motivo é porque ele é cooperador, assim nós falamos, né, quem está à frente do povo, né, em primeiro lugar ancião, depois cooperador. Nós não temos pastores, esse título de pastor nós não temos. Então ele é cooperador, e ele cuida de uma igreja que ele disse que tem, né, está à frente do povo, que tem muita criança, mas muita criança. Depois eu vou mostrar as fotos, que é um trabalho muito bonito dele e da esposa, ensinando música e outras coisas, e a história da igreja, ele quer passar para essas crianças. Então achei muito interessante, e veio também ao encontro de uma pesquisa que eu faço sobre essa igreja primitiva, sobre o cristianismo primitivo ali que desapareceu por questões aqui que não é o caso de eu falar agora, mas no final do primeiro século a igreja já não estava. Logo, assim, no primeiro século, no final ali, ela já começou a sofrer influências da sabedoria humana e filosofia platônica, e no período ali chamado de patrística. Enfim, aí eu expliquei para ele, porque assim, ele quer ensinar essas crianças, passar para elas. Eu achei muito interessante essa intenção dele, né? Aí eu respondi assim, vou mostrar um pouquinho aqui, porque como eu sou professor de inglês e aprendi o espanhol nos Estados Unidos e estou me aprimorando, eu não falo tão bem espanhol, eu quero também abordar essas questões linguísticas aqui, que está também diretamente relacionado a essa história aqui, no caso aqui a história da congregação cristã no mundo, né, que é o assunto do meu primeiro livro, que agora está já na quinta edição, eu vou receber, e assunto de mais 2 livros que eu escrevi: o Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é a história da pesquisa, né? E da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Então são assuntos de 3 dos meus livros, e a questão linguística está muito atual. Vou dizer o porquê em vídeos futuros, sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos, que a língua está envolvida nisso, e ao longo aí dessa história também, que os colonos ali italianos falavam italiano, o culto era em italiano, inclusive no Brasil. Mas retomando aqui, achei muito interessante, e é uma forma de eu praticar o meu espanhol com ele, né? E ele até elogiou, eu fiquei assim surpreso, né? E feliz, claro, por ele ter me elogiado, né? Aí eu respondi assim para ele. Oh, mi hermano, Dios te bendiga. Não, esse aqui é esse aqui.
Históricamente, todas as igrejas tiveram organização em el culto em el passado. Os assentos separados, por exemplo, se remontam à época da sinagoga. Resulta que a congregação mantém os preceptos deixados por Cristo. Sin embargo, nossa liturgia em el serviço foi organizada por Miguel Espina. Pero isso é todo lo que organizou, a liturgia, porque o resto proviene de las epístolas apostólicas, também hablo de isto em mi libro. Em definitiva, a congregação mantém a organização da igreja primitiva. Por isso é tão diferente a los demás. E em quanto a los que se parecem a nós outros, irmãos, são dissensões. E isso também está mal. Acho que ficou, né, deu para entender que eu falo com sotaque. Então, é a organização da igreja primitiva. Os músicos ali sentados juntos é pela questão da orquestra, né? Então, à frente ali, geralmente da parte das mulheres, estão os músicos. Depois, de outro lado, os homens. Às vezes, conforme as igrejas, a parte dos homens também ali vai para os músicos, a orquestra começar a aumentar. Então, basicamente, é homem e mulher separados. E se elas forem musicistas, tem países que as mulheres tocam, não somente o órgão, mas tem grande orquestra, né? Países como os Estados Unidos, assim, principalmente igrejas assim, com bastante brasileiros, você vê muita mulher musicista. Elas sentam do lado das mulheres e na frente, por uma ordem meio assim, relacionada também à orquestra, e também a classificação dos instrumentos na parte ali da orquestra. Mas a organização por gênero vem desde a sinagoga, eu disse isso para ele. E ao longo aí do que eles chamam de cristandade, a história do cristianismo, todas as igrejas sentavam separado e mulher usava véu. Essa é a verdade. As anglo-saxãs que passaram a usar chapéu ao longo do tempo, e hoje não usam mais, e as African American, né, norte-americanas, elas continuam usando chapéu, algumas. Elas entendem bem essa parte. Então, eu disse isso a ele, é uma coisa bíblica, não é assim, criação da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Aí eu digo aqui no meu áudio em espanhol que Miguel Espina organizou a liturgia, 3 hinos, o primeiro em pé, aí a oração, aí mais um hino, o testemunho, mais um hino para a palavra, esse tipo de coisa foi ele que organizou. Mas a ordem está estabelecida na Bíblia, mas tem coisa que não diz para sentar separado, mas se entende que a igreja continuou desde aquela época, tanto que a gente vê todas as católicas, protestantes, enfim, separados. E algumas ainda mantêm isso. Não é só a CCB. Em algumas nações, algumas igrejas aí pelo mundo afora, a gente vê ainda preservando isso. Né? Uma ou outra também usa o véu. Então, assim, a CCB mantém o cristianismo primitivo, esse cristianismo que eu estou buscando, vendo o que aconteceu. As igrejas ali, a partir da patrística, já começou a tomar outros rumos, como eu falei, pela infiltração da sabedoria humana, ou melhor dizendo, filosofia platônica. Né? Então nós temos aqui o trabalho dele, ensinando aqui música para essas crianças, que legal, né? Opa, tem vídeo, mas eu já apaguei do computador, do celular, melhor dizendo, meu celular está muito ruim, mas aqui a igrejinha, e lá bastante meninas, né? Bastante criança mesmo, olha só. Trabalho muito bonito, ele lá na frente, né? Ensinando, ele e a esposa, um trabalho muito bonito. E eu me senti honrado, gente, assim, né? Assim, por Deus me dar essa oportunidade de esclarecer, de resgatar essa história, de buscar essas informações, ampliando para o cristianismo ali, dito histórico, universal,
né, a partir da doutrina da CCB, eu tentar fazer o caminho de volta e ver. A história teve contato com várias denominações, vários movimentos religiosos, os avivamentos ali no virar do século, teve contato, mas não dá para dizer que foi herança dos valdenses, herança da presbiteriana por onde passou Franciscão, ficou 12 anos. Não, a herança é a Bíblia. Então a minha busca é assim, quando foi que começou a deixar, por mais que organizaram, traduziram a Bíblia, né, os protestantes, Lutero, levou a Bíblia até o povo, tal, mas tem sim uma parte da teologia que distorce as questões doutrinais. Isso aí é fato concreto, né? Eu não desprezo a teologia, até porque eu estou estudando ela agora, mas existe boa teologia, mas existe aquela que distorce. E eu estou fazendo o caminho, como eu falei, regressando e vendo exatamente o que aconteceu. Ficaram só pessoas que não temos registros, é o que conclusão que eu cheguei até agora, não ficou registro, porque justamente eram pessoas que, em virtude de servir a Deus no cristianismo ali, puro, não se envolveu em política, não se envolveu em literatura, em escrever coisas. Que parece até paradoxal, por que agora eu escrevo? Mas é diferente, eu estou resgatando a história séculos depois. Mas não estou criando teologia ou trazendo aqui outras sabedorias para misturar com o que foi deixado por Jesus Cristo quando habitou entre nós. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima e até mais. Quem quiser saber da história da CCB, entre em contato comigo, está aqui embaixo os contatos, a forma também de apoiar o canal, para me ajudar nessa pesquisa. É um canal diversificado, mas eu primo também pela inteligência, pessoal. Eu tenho assim, colocado a minha cara a tapa, me exposto aqui, porque eu acredito que mesmo sendo cristão, e numa doutrina primitiva, como a congregação cristã não se envolve em política, não se envolve em marcha para Jesus, em uma igreja bem discreta, apesar de todos os erros vêm de nós, humanos, porque a doutrina é perfeita. Apesar de tudo isso, podemos sim ser pessoas inteligentes, e quem está aqui e não é da congregação, continue, porque nós podemos discutir, falar de outras coisas. Eu não falo só sobre o cristianismo e sobre a CCB. Eu falo sobre outras coisas que certamente interessarão a vocês. Nos vemos na próxima e até mais.